Muita paz a todos, estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade. É uma alegria estarmos aqui na sua audiência, contigo neste momento. E sempre que nós começamos qualquer coisa, nós começamos com uma oração. Hoje o nosso tema é muito interessante, o encontro com a espiritualidade, e nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine. Para que em sintonia contigo, Senhor, possamos fazer uma reflexão em torno do Teu Evangelho. Que a Tua paz envolva cada lar nesse instante, envolva o nosso Presidente da República, o nosso governador, o nosso prefeito e todos os homens que nos dirigem. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, estamos começando mais um programa, Encontro com a Espiritualidade. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante em torno de uma mensagem de Jesus chamado Parábola do Festim, que está em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Muito interessante essa parábola. O título, então, do nosso tema é Trabalhadores da Última Hora. Então, nós vamos trabalhar esse tema. Olha que interessante, Jesus nos conta uma parábola chamada a Parábola do Festim. O que é essa parábola? Ele compara Deus a um rei que ia fazer as bodas do seu filho, um casamento do seu filho, e mandou os seus servos convidar as pessoas que ele considerava especiais para a festa. Os servos foram e eles retornaram dizendo que não atenderam o convite. Uns foram para suas terras, outros envolvidos com o seu comércio, não deram importância ao convite. Então esse rei mandou novos servos convidar novamente essas pessoas. E dessa vez as pessoas, além de não aceitar o convite, bateu nesses servos, maltratou, castigou, torturou, inclusive matou vários dos servos. O rei, então, revoltado, mandou os seus exércitos exterminar todas essas pessoas, pegou novos servos e mandou convidar agora para a festa de bodas do seu filho qualquer estrupiado que encontrasse pelo caminho, qualquer um. Olha que interessante. E então esses servos trouxeram várias pessoas que estavam e eles adentraram ao recinto para participar das bodas, dessa cerimônia do seu filho. E ali, quando o rei entrou, viu que tinha um dos seus convidados que não estava com a túnica nupcial, com a vestimenta própria. Então ele tirou esse cidadão, dizendo que ele não poderia estar ali sem aquela túnica. E finaliza com a seguinte frase: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. O que Jesus quis dizer com essa parábola das bodas do festim? Ele quis dizer o seguinte, que na verdade a mensagem do Evangelho veio inicialmente para o ser humano e o ser humano não aceitou, Então os primeiros convidados são aqueles que representam os cristãos, aonde as pessoas os mataram, os ultrajaram e não aceitaram o convite do Mestre. E aí, posteriormente, nós tivemos outros chamados, mas nós não aceitamos. Então, após isso, veio as guerras, veio a destruição, veio um monte de catástrofe em cima disso. E então ele manda, agora, nos trabalhadores da última hora, chamar esses outros convidados, que é qualquer um que estiver pelo caminho. E eu sempre falo que é nessa que nós entramos, porque quando Jesus convoca para o trabalho, não importa a nossa condição, o importante é que a gente aceite esta condição de trabalho. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão exatamente em torno disso. O que nós preferimos? Ser trabalhador do Cristo ou vivermos sempre implorando a sua misericórdia, sem nunca oferecer nada, só pedindo? Similar ao filho, nós vamos ver que sempre está sugando o pai. Nós vamos ver, gente, que todos nós vivemos pedindo coisas para Deus, vivemos
querendo alguma coisa do Pai, mas oferecer, nós não oferecemos nada. Francisco de Assis nos diz que é dando que se recebe. A gente quer receber sem dar, porque a gente entende que Deus tem obrigação de nos dar tudo e nós nunca oferecermos nada. Pensa naquele filho que o pai faz tudo por ele. E a hora que ele mais precisa do filho, o filho dá uma desculpa, que não pode, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ele fica sozinho nesse momento. Então nós vamos perceber que no Evangelho acontece o mesmo. Nós somos filhos ingratos em relação a Deus. Só queremos sugar-lhes os benefícios, mas oferecer algo, as pessoas não têm tempo. Interessante, né? Talvez foi porque o mandamento que Jesus nos trouxe não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao dinheiro sobre todas as coisas. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque para ganhar dinheiro a gente sempre tem tempo, a gente sempre arruma um jeito, mas para trabalhar voluntariamente para o próximo, a gente sempre arruma uma desculpa. Interessante isso, né? É muito triste, porque nós não podemos ficar pensando só na nossa família, só em nós. Quem é meu irmão, disse Jesus? Quem é minha mãe, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus? Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Jesus mostra que os laços sanguíneos não significam tanto e que nós só valorizamos isso. Para o nosso filho, tudo. Para o filho alheio, dane-se, exploda-se. Né? Então, esse sentimento de egoísmo que impera em nossas vidas é muito doloroso. Nós precisamos repensar. E como nos tornarmos um trabalhador do Cristo? A partir de que momento nós estamos nos candidatando a sermos trabalhadores do Cristo? Eu preciso procurar uma igreja, uma religião para eu ser um trabalhador do Cristo? Não, não necessariamente. Nós podemos trabalhar para o Cristo, para o Pai, para Deus, em qualquer lugar. O importante é que nós tenhamos uma visão coletiva, do todo, de auxiliar a todas as pessoas e não ficar apenas voltado para a nossa necessidade, esquecendo dos outros. Então, é necessário uma reflexão profunda sobre isso. Você acha que se Jesus voltasse aqui na Terra, o que aconteceria? Imagina Jesus descendo nas alturas, aqui em Cuiabá, preste bem atenção, ou aí na sua cidade que você está nos assistindo. O que ia acontecer, gente? Multidões de pessoas querendo falar com Jesus. Para quê? Para que você acha que esse povo ia procurar Jesus? Para pedir. Jesus, faz meu marido voltar para casa. Jesus, meu filho usa droga, eu preciso tirar ele da droga. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu quero uma casa que eu não tenho onde morar. Só para pedir. Eu duvido que alguém iria oferecer alguma coisa a ele. Tipo, Jesus, você está aqui resolvendo tanto problema, o senhor está precisando de um copo de água ou de uma ajuda? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pelo menos organizar essa fila? Interessante isso. A gente sente esse egoísmo das pessoas, querendo só sugar o Pai. Isso dá uma tristeza, gente. Por que nós somos assim? Por que essa ingratidão? Por que não oferecer sem esse interesse de querer receber algo? A gente vê algumas pessoas até dedicando a caridade, ajudando o próximo, mas sabe qual a intenção dela? Arrumar um lugarzinho no céu, ou seja, comprar o lugar no céu, achando que nós tivemos centenas de vidas na Terra, nunca fizemos nada, agora que a gente quer fazer uma coisinha, quer receber recompensa, quer, entendeu? Receber o céu e cobrar de Deus duramente algumas esmolas que nós damos e alguns favores mínimos que nós prestamos. Então, isso nos entristece. Precisamos nos tornar trabalhadores de verdade, gente, porque fazer o bem faz tão bem que não necessariamente precisamos ganhar nada, nem ir para o céu, porque o céu já fica dentro de nós. A sensação de bem-estar é tão grande que não precisa você ganhar nada. Então, nós precisamos ficar barganhando com Deus, nada não. O que nós precisamos é trabalhar, auxiliar o próximo. E algumas pessoas, religiosos principalmente, eles ficam esperando se tornar santos para auxiliar o próximo.
é o inverso. Para nos tornarmos santos, nós temos que auxiliar o próximo. Aí nós nos tornamos santos. Ou seja, nós vamos encontrar a pureza de coração que Jesus fala, nós vamos nos tornar melhores quando nós aprendermos a esquecer de nós e a pensarmos no semelhante. Então, as pessoas se enganam em relação a isso, porque tem pessoas que falam, não, eu quero ajudar muitas pessoas, eu vou jogar na Mega Sena, se eu ganhar, você vai ver o tanto que eu vou ajudar o semelhante. Meu amigo, você não tem que ajudar esperando ganhar em Mega Sena. No óbolo da viúva, Jesus mostra que é proporcional ao que você tem. Se você tem pouquinho, mas dá esse pouco, equivale ao que um milionário daria, apenas a sobra dele. Mas muita gente que fala que quer ganhar na Mega Sena para ajudar os trabalhos voluntários, as pessoas, no fundo, ela quer beneficiar a si própria. Infelizmente, como alguns políticos, que quando entra na política, não está pensando na população, está pensando em enriquecer-se, em beneficiar sua família. O resto, que se dane. Lamentável esse sentimento. Pobre de nós que ainda continuamos pensando assim, não é não, gente? Agora, olha que coisa interessante. Vamos lembrar uma história muito interessante, sabe de quem? De Madre Teresa de Calcutá. Eu acho que Madre Teresa é um exemplo para nós, no que se refere a desprendimento, a ajuda ao semelhante, né? Então, Madre Teresa, ela sempre ajudou os outros, preocupadas realmente com o bem-estar do outro e não em receber algum benefício. Houve uma cena na vida de Madre Teresa que sempre que eu conto eu me emociono, porque Madre Teresa estava atendendo um mendigo que estava morrendo e quando ele foi morrer, desencarnar nos braços dela, ele vomitou nela todinha, lavou ela de vômito, ela ficou totalmente encharcada de vômito. E um repórter que chegou próximo a ela, quando viu aquela cena, diz: Madre, me perdoe, mas eu não faço isso por dinheiro nenhum. Ela olhou para o repórter e falou: eu também não. Porque ela não estava fazendo por dinheiro, está fazendo por amor, né? É diferente, tá certo? Então, à medida que a gente vai auxiliando o próximo, nós vamos sentindo que não é dinheiro, não é recompensa das pessoas achar que eu sou bonzinho e essa coisa de você criar uma máscara de bom. Não é nada disso. É realmente você fazer desinteressado. E Jesus nos alerta nessa mensagem que Ele não está escolhendo pessoas santas para trabalhar para Ele, não. Tá certo? Eu citei o exemplo de Madre Teresa, mas na época ela não era canonizada, não. Ela era uma freirinha qualquer que tinha por aí, né? Então, na verdade, Jesus nos convoca dizendo que Ele está pegando qualquer um, tá certo? Então, nós temos mais uma história interessante de André Luiz nos conta de uma família, de uma mãezinha que, desempregada, passando fome, resolveu se matar, suicidar e matar os seus filhinhos. Comprou o veneno, deixou tudo pronto para se envenenar e o seu anjo da guarda, percebendo aquela cena, saiu desesperado pedindo ajuda. Quando o André Luiz, com toda a sua equipe espiritual, resolveram então intervir, mas para intervir precisava de uma pessoa encarnada para resolver o problema, porque eles estavam no plano espiritual. Então, foram à casa de um moço muito religioso para que pudesse auxiliar aquela mãezinha a não suicidar. Chegou na casa desse moço muito religioso e aí falaram: olha, vamos ajudar a dona Margarida que vai se matar assim, 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 aquela dona que você conhece. E ele falou: nossa, lembrei da dona Margarida, eu vou na casa dela agora, me deu vontade. Quando ele olhou, estava com o tempo querendo chover, ele falou: ah, mas agora vai chover, é melhor deixar para ir amanhã. Foram na casa de um outro homem muito honrado e caridoso que ajudava o semelhante. Mas chegando lá, lembrou: gente, me ajuda a gente a socorrer a dona Margarida. Aí lembrou dela: nossa, estou precisando ajudar a dona Margarida. Final de semana, na hora que eu tiver tempo, eu vou levar umas coisinhas lá para ela comer. Já pensou? E esses espíritos benfeitores estavam desesperados para tentar impedir que aquela mulher se matasse. E a única pessoa que eles encontraram disponível foi uma prostituta. Chegando na casa dela, ela estava com um cliente freguês. Eles esperaram terminar
né? E entraram e pediram para ela: olha, a dona Margarida vai se matar, será que vocês podiam nos auxiliar? E aí, na hora, ela lembrou, né? Porque veio com uma lembrança da dona Margarida. Ela diz: nossa, eu preciso ajudar a dona Margarida, eu acho que ela está precisando de mim. Passou a mão no dinheiro que o cliente já deu e já olhou o tempo: nossa, vai chover, eu tenho que ir antes da chuva. Passou no mercado, já fez uma compra e levou. Chegou lá: dona Margarida, senti que a senhora estava precisando de ajuda. E aí ela confessa, chorando, que se não fosse aquela cesta básica, aquela ajuda que ela estava dando, ela iria se matar naquele momento. Ela diz: Deus te mandou aqui porque eu ia me matar. Olha que interessante. Então, na hora H, não foi o religioso, não foi o homem honrado, não foi nada disso. Foi uma prostituta que salvou aquela família. Então, quando a gente menos espera, é de onde mais sai. Então, Jesus não está contando com santo para auxiliá-lo. Jesus conta com qualquer um, independente do que você é. Ah, eu sou um alcoólatra, não importa, tá certo? A cada um segundo as suas obras, tá certo? Vamos trabalhar, gente. Nós somos trabalhadores da última hora, não é? Então agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Seja bem-vindo, meu irmão. Desencarnado recentemente, sem nenhum conhecimento acerca da morte. Permaneci em minha própria casa, vinculado ainda, principalmente à minha esposa, que sem conhecimento algum permanecia como eu, desamparada e com muitas dores. Eis que num domingo, próximo ao dia de finados, batem em minha porta 2 jovens e se apresentam como caravaneiros da campanha de fraternidade Alta de Souza. Deixam uma mensagem, explicam o trabalho, e assim que partem, a minha esposa começa a ler. A mensagem falava sobre desencarnação. Foi dessa forma que eu recebi os primeiros esclarecimentos sobre a minha atual situação e pude buscar, através da prece, o socorro para a minha condição. foi amparado e trazido pelos trabalhadores dessa casa que realizam essa campanha de luz. Participei das palestras, das reuniões junto aos caravaneiros e hoje, com muita alegria, me tornei um trabalhador espiritual dessa casa. Graças a Deus, irmão. Eu acho mais suave. Muito interessante, né? Olha que comercial maravilhoso, não é? Nos mostrando a vida após a morte. Quantas pessoas desencarnam e continuam dentro de casa e a gente achando que ela foi para algum lugar, ela está ali e às vezes permanece por anos vinculados aos familiares, sem rumo, sem saber para onde ir, o que fazer, né? Até que vem uma ajuda, né? Seja de uma campanha de fraternidade, seja da visita de um padre, de um religioso, de alguém que vai àquele lar, que consegue, né, levar e conduzir aquela entidade, aquele espírito que desencarnou. Então agora, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso programa falando da importância do trabalho na nossa vida, de que somos trabalhadores da última hora, de que nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. É dando que se recebe, diz Francisco de Assis. Precisamos oferecer algo de nós para que o universo conspire a nosso favor,
nós precisamos, né? É uma necessidade pessoal de cada um. Então, nós temos algumas perguntas sobre o tema para a gente estar concluindo esse tema. Vamos à primeira pergunta sobre o tema Trabalhadores da Última Hora. Vamos lá. Dr. Márcio, a espiritualidade também leva em consideração o trabalho do bem que eu faço não só dentro da casa espírita, mas aquele que eu faço no meu trabalho, no meu cotidiano, nas minhas relações familiares, né, nos estudos, na minha faculdade, na minha casa, no meu condomínio, com os meus vizinhos, né? Ou se eu tivesse outra religião também, se eu fosse de Umbanda ou se eu fosse da Igreja Católica. A espiritualidade também leva em consideração esse trabalho do bem? Pergunta muito interessante da nossa irmã, né? Lógico que leva a gente. O trabalhar no bem coletivo, nós podemos estar em qualquer lugar, né? Tratando as pessoas com amor, com respeito, com carinho, né? Isso é considerado uma caridade e também um dever, né? Tratar as pessoas bem é uma obrigação nossa. Então, em qualquer lugar que estivermos, no ônibus, cedendo lugar para um idoso sentar, sendo gentil, né? Sem agredir as pessoas. Então, em qualquer lugar nós podemos estar trabalhando para o Cristo. Por quê? Porque não existe um lugar definido, tá certo? Agora, óbvio que o ideal é que a gente consiga pelo menos um final de semana para ir de encontro à dor dos necessitados, visitando um presídio, visitando um lar de idoso desamparado, indo a um hospital, levar uma fruta àquele doente que não tem visita, né? Uma palavra amiga para um colega de trabalho que muitas vezes está angustiado e na hora do seu almoço você sacrifica o tempo de estar descansando para estar auxiliando esse irmão num diálogo fraterno, numa conversa. Nós temos diversas maneiras de estar trabalhando para o Cristo, né? Aonde é a casa do Cristo? O mundo, o universo, em qualquer lugar, né? Muito boa a sua pergunta. Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Laura, eu sou espírita há 7 anos e, como sabemos, a missão dos espíritas é ir ao encontro do infortúnio oculto, assim como o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou. Muitas vezes nós optamos pela nossa carreira profissional, por diversas oportunidades e pelos nossos interesses pessoais. E eu gostaria de saber, mesmo sabendo e estudando há tanto tempo, por que nós ficamos muito em dúvida? Por que isso acontece conosco? Pergunta interessante, né, Laura? Muito bacana. Olha, Paulo de Tarso tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Interessante. Então, às vezes, nós temos grandes dificuldades, tá certo? Em fazer o bem. E o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Eu gosto de uma frase do filósofo Rousseau, que ele diz assim, ó: a minha maior tristeza não são os erros que eu cometo, mas saber que eu poderia evitá-los. Então, deve existir da nossa parte uma vigilância muito grande para que nós possamos perseverar no bem, porque só de não fazermos o bem, já estamos cometendo o mal. Sabia disso? A ausência do bem já é um mal. Se você não estiver fazendo nada, nem de bem, nem de mal, saiba que isso é mal. Porque se o mundo está como está, não é por culpa dos ruins, é por culpa dos indiferentes, dos que não estão nem aí. Isso é que é triste, gente. É por culpa dos mornos, que não estão preocupados com o todo. Lamentável, né? Então precisamos pensar nisso. Mas olha, Laura, o que fazer? Orar todos os dias e não deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Vamos fazer, vamos auxiliar. Amanhã poderá ser tarde demais e já estaremos do outro lado arrependidos e querendo recuperar. E muitas vezes é mais difícil, né? Vamos à próxima pergunta. Oi, gente, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Como nós podemos fazer parte
do trabalho de Deus, de toda essa obra grandiosa, é uma dúvida minha sobre o capítulo 20, certo? Os trabalhadores da última hora. Como que a gente pode fazer as coisas do jeito certo, deixando de lado as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades que nos imperam, como a preguiça, às vezes o orgulho, a vaidade que nos pega nesse fato, né? Como ser um trabalhador de Deus, né, e auxiliar no trabalho do Cristo sem grandes dificuldades. Gostaria de tirar essa dúvida. Muito bacana, Leandro, a sua pergunta. E é interessante, nós falamos que nós podemos servir a Deus em qualquer lugar que nós estivermos, mas quando nós fazemos parte de um rebanho, é muito mais fácil nós conseguirmos executar a obra. Por exemplo, você tem um trabalho no abrigo dos idosos, todo domingo pela manhã. Você tem um grupo de pessoas que fazem com você esse trabalho, vinculados a uma religião ou não. Então, quando você está com aquela preguiça domingo, o seu amigo te liga. E aí, fulano? E aí, Leandro? Vamos para o trabalho? Ah, hoje eu estou desanimado. Não, cara, para de rolo. Eu vou passar aí na sua casa e pegar você. Levanta aí que eu estou indo aí, não quero saber não. Entendeu? Então, é nessa hora que os amigos ajudam. Porque os nossos amigos, entre aspas, podem nos levar para a droga ou para o trabalho do bem, sabia? Se ele é amigo verdadeiro, leva para o trabalho do bem. Senão, ele leva você para beber, para você prostituir, né? Para você usar droga, enfim, fazer um monte de coisas difíceis, né? Amigo verdadeiro leva você para o trabalho do bem. E é aí que os amigos entram. É aí que vale a pena nós estarmos vinculados a um grupo de trabalhadores. Eu sugiro que você tenha uma religião, não importe qual, porque ela também acaba nos levando a uma reflexão. Às vezes você está muito chateado, tal, vai lá, assiste uma missa, o padre fala uma coisa que mexe com você e você já muda de atitude e começa a pensar no semelhante. Então, eu gosto muito de que nós tenhamos uma religião. Um dia nós não vamos precisar mais dela, quando a gente tiver o Cristo inserido em nosso coração, mas enquanto não está, a gente precisa dela como uma muleta para aquele que não sabe andar, não é? Então, para mim, religião é muleta e quem precisa de muleta tem que andar de muleta, não é? Boa pergunta. Temos mais uma pergunta, não é isso? Vamos lá. Eu me chamo Patrícia e eu sou trabalhadora da Comunicação Social Espírita Eurípides Barçanufo, aqui em Várzea Grande. Eu tenho a sensação que eu cheguei por último, que eu estou atrasada e preciso correr com o meu trabalho no campo do bem. Tenho muita coisa para fazer pela doutrina, como obreira, mas ao mesmo tempo, cada vez mais eu sinto a necessidade e a responsabilidade de divulgar a doutrina. E trazer mais obreiros para o campo do bem. Nesse sentido, qual a minha missão como trabalhadora e como espírita perante o mundo lá fora? Muito boa pergunta, né, Patrícia? Linda a sua pergunta, tá? Agora, observa só, às vezes nós nos tornamos religiosos e a gente fica doido para trazer pessoas para essa religião, para salvá-las, entre aspas, não é? Querendo de alguma maneira, vamos dizer assim, ter mais adeptos, né? Chamar mais irmãos para o trabalho. Essa preocupação é louvável, mas nós temos que lembrar que a melhor maneira de divulgarmos o Evangelho é vivenciando, é o exemplo. A palavra dignifica, mas o exemplo arrasta. Se você vai, as pessoas te seguem naturalmente, não é? Então, essa preocupação com os outros, não se preocupe. E não se preocupe de você ter chegado um pouco tarde na sua visão. Tudo tem o seu tempo certo. O importante é que você já está no trabalho, consciente de que precisa fazer mais, cada vez mais. Isso é bacana. Ficamos felizes de ver uma pessoa jovem como a Patrícia, aliás, vocês viram aí, todos jovens, vinculados ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estar no movimento religioso é onde você vai ter amigos leais e amigos não viciados. Me diga com quem anda, que direis quem és. Se você anda só com gente, entre aspas, vadia, você vai se tornar um vadio igual. Se você quer seguir o caminho do bem, então procure pessoas boas que estão no trabalho. Ah, Márcio, nós vamos esquecer esses transviados? Não, nós vamos orar por eles e eles vão chegar também. Tudo tem o seu tempo, tá certo? Mas cuidado com as amizades e vamos aproveitar esse momento, tá certo? Então, nós temos aí mais uma perguntinha
Vamos lá. Meu nome é Paulo Estevão. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe lá um item que fala da missão dos espíritas. Eu gostaria de saber se existe uma missão dos espíritas e qual é essa missão. Muito obrigado. Bacana, né? Então, Paulo, a missão dos espíritas é ir levar o Evangelho de Jesus, principalmente através do exemplo, porque não adianta nós só falarmos, levar esse Evangelho, levar mensagem, levar tudo, mas não sermos exemplo. A melhor maneira de convencermos o outro da nossa religião é a nossa atitude, é a nossa conduta moral, e para isso nós precisamos abrir mão, muitas vezes, dos nossos desejos, dos nossos vícios, né? Das nossas necessidades. Um final de semana que você poderia estar com a família tranquilo, você deixa essa família e vai de encontro ao necessitado, ao mendigo, ao doente. Então essa renúncia é que caracteriza a verdadeira divulgação de qualquer doutrina, tá certo? Então o que nós precisamos são de pessoas que esqueçam um pouco de si mesmas e pensem no semelhante, como nós temos tantos exemplos de pessoas que já fizeram isso. Então, a missão dos espíritas é divulgar a doutrina espírita, como a missão de todos os outros é divulgar, mas reforçamos que a maior divulgação parte da conduta, da mudança de cada um de nós, arrastando as multidões com o nosso exemplo, tá certo? Então, nós temos nesse momento mais um breve intervalo. Vamos e voltamos já já. A doutrina espírita nos ensina que sobre a questão dos suicidas, o problema sempre está dentro de nós, de forma que o mesmo, lá no mundo espiritual, pede para reencarnar com a problemática relacionada à causa do suicídio. Assim nós encontramos na reencarnação os processos relacionados à mudez, aos processos relacionados à surdez e tantas outras moléstias, muitas vezes inexplicáveis. Portanto, procure uma casa espírita e estude, lembre-se, suicídio nunca. Voltando ao nosso programa Encontro com a Espiritualidade, nós vamos ouvir algumas opiniões sobre esse tema muito interessante, tá certo? Alex, Cristina e Roberto vai falar para nós. Vamos lá, vamos acompanhar. Analisando essa parábola, o trabalhador da última hora, vamos perceber que o Senhor nos convida ao trabalho da vinha, que é o progresso espiritual da terra. Todos nós somos convidados, então, a auxiliando nossos irmãos através da caridade, através da reforma íntima. Nós temos em nossas mãos a oportunidade que a Casa Espírita nos oferece das atividades práticas, das atividades assistenciais, do estudo. Tudo isso nos contribui para que juntos levamos a mensagem do Cristo, levemos o Evangelho de Jesus aos lares sedentos de consolo, de paz. E juntos vamos entrar nessa fileira dos trabalhadores da última hora, através da reforma íntima, através da mensagem do bem. Todos nós somos capazes de auxiliar o nosso próximo, mesmo com as nossas imperfeições, os nossos vícios. Nós podemos, pouco a pouco, levando uma mensagem, evitando que alguém caia na depressão, no suicídio, auxiliando tanto sofrimento que existe na Terra. Então todos nós somos convidados a entrar nessa fila, na bandeira de Ismael, Deus, Cristo e Caridade, auxiliar os nossos irmãos, lembrando que o trabalhador tem direito ao salário, e o maior salário que o trabalhador tem é de ver o bem realizado, é de ver que ele foi instrumento de amor e de caridade, que ele conseguiu reverter sofrimento, lágrimas, ele pôde consolar. Esse é o maior salário que o trabalhador da última hora pode receber. Então que possamos meditar nessa mensagem, meditar nessa lição
e nos dispor a auxiliar aos nossos irmãos nessa fila do bem, auxiliando nosso Mestre Jesus no progresso da terra. Mesmo que seja um pequeno trabalho, um pequeno esforço, mas é um trabalho que já faz a diferença na vida de alguém. Sigamos no trabalho do bem, sigamos levando o Evangelho de Jesus. Muito bacana a mensagem do Alex, né, gente? Agora nós vamos ouvir a Cristina falando sobre o assunto. Olha, vamos ouvir a opinião dela. Okay. Quando Jesus fala para nós assim, ide e pregai a todos aqueles caminhos, as pessoas que você encontrar neste caminho, nós vamos lembrar da missão desse velho amigo Mestre Jesus, que nos convida à renovação, que traz para nós a oportunidade de nós descobrirmos qual é o verdadeiro sentido da nossa vida, se não é a caridade que nós podemos fazer a cada um que nós encontraremos nesse caminho. Ide e pregai é o chamamento que nós recebemos para que possamos fazer diferente, atendendo todos aqueles nossos irmãos que muitas vezes por dificuldade, hoje tão comum entre todas as pessoas, não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está nas nossas mãos esse convite que nós podemos sair disseminando essa mensagem. Vamos sair, vamos pregar. Ide, venha, meu irmão. Um de nós que aqui hoje estamos refletindo o que Jesus espera de mim. Por que que Saulo se preocupava tanto e ele falava com Jesus, o que queres de mim? Jesus vai estar nos mostrando o que ele precisa de nós. Ele precisa que nós saiamos, ele precisa que nós convidamos, porque ele espera de nós algo muito positivo. Ele espera de nós a nossa felicidade, uma vez que sabemos que ela ainda não está neste nosso orbe, nesse nosso planetinha. Então vamos em busca, vamos pelos caminhos abraçando, convidando os nossos irmãos a essa transformação que é a palavra do Mestre Jesus. Que tenhamos a força, que tenhamos o poder e que tenhamos a palavra do Mestre direcionando os nossos passos. Bacana a fala da Cristina, né? Dentro do seu trabalho maravilhoso que desempenha. Vamos ouvir só mais um pedacinho, segura aí, uma fala do Roberto sobre esse tema. Vamos ver a opinião dele? Olá, você que nos assiste, vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O nosso texto hoje, que a gente estudou, é a missão dos espíritos. Qual seria a missão de um verdadeiro espírita ou um verdadeiro cristão? Ensinada por Cristo Jesus, que seria o amor fraternal através dos vínculos que criamos nessa existência. Pois quando buscamos o bem, fazemos o bem, tudo se renova, tudo se transforma, pois façamos o bem para que o bem retorne a nós com a compreensão de evolução. Quando buscamos o trabalhador espírita ou o trabalhador cristão que compreende os ensinamentos do Cristo Jesus, trabalhando para que ele busque a felicidade através do bem que ele faz, a vida se torna mais serena, a compreensão chega mais fácil e nós passamos por esse aprendizado, essa escola que se chama vida, de uma maneira mais coerente e tranquila, pois a escola mundo nos traz grandes oportunidades de prestar atenção naquilo que não falamos, mas sim nos sentidos da vida, nos detalhes que a vida nos coloca, no silêncio dos nossos irmãos, pois quando eles chegam até nós, eles chegam com gritos, e o trabalhador cristão, o trabalhador espírita tem que estar compreendido disso, ele tem que entender através das linhas certas escritas por Deus, que muitas vezes a gente entorta pela falta de compreensão e entendimento. Então abracemos essa encarnação, abracemos os nossos irmãos como esse trabalhador, não de última hora, mas de todas as horas, de momento presente, sendo um verdadeiro cristão, sem rótulo, mas sim com Cristo, Deus e caridade. Muito legal, né? O Robertinho aí falando para nós da importância de estarmos vinculados a um trabalho do bem, não é? Então, nós queremos lembrar
né, dentro desse tema Trabalhadores da Última Hora, que muitas vezes aquelas pessoas que a gente quer ajudar dentro de casa não querem ajuda, né? Tivemos uma mãe muito interessante, uma história muito bacana, que procurou Chico Xavier porque ela estava muito angustiada, porque o seu filho era usuário de droga e ela tentava levar ele para uma clínica, tentava auxiliar de todas as maneiras e não conseguia, porque ele não aceitava a ajuda. Então, angustiada, ela procurou o Chico, ficou até de madrugada para ser atendida, porque o Chico naquele dia atendeu mais de 100 pessoas naquela noite. Então, no finalzinho da manhã, o Chico olhou para ela e disse: minha irmã, você não consegue ajudar seu filho, então ajude os outros, o filho dos outros. Vá procurar pessoas que são dependentes químicos e auxilie, porque cuidando dos filhos dos outros, Deus cuida do seu, não é? Então faça isso. E ela realmente começou a dedicar a um trabalho dentro do presídio, junto aos irmãozinhos dependentes químicos. E foi muito interessante, porque depois de anos ela trabalhando, 5 anos, o filho dela conseguiu se libertar definitivamente das drogas. Então, ela voltou para agradecer o Chico por aquela orientação. E aí ele disse: Chico, Deus ouviu as nossas preces. E o Chico disse: a mãezinha daqueles dependentes que estavam no presídio, vendo que você estava auxiliando seus filhos, começaram a orar por você e ajudaram para que o seu filho deixasse a droga. Olha que interessante. Então, muitas vezes, a solução que nós precisamos é levar lá fora o que os de dentro não querem. Então, nós temos que dar e buscar fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, né? Então, esquecendo um pouco de nós, da nossa dor, e indo de encontro à dor do outro, é que nós vamos encontrar a verdadeira recompensa, tá certo? Trabalhemos, existem tantas pessoas necessitadas do nosso amor, do nosso afeto. Por exemplo, no Lar de Idosos Bom Jesus de Cuiabá, ali próximo, na Avenida do CPA, nós temos ali mais de 100 idosos. Vocês não sabem como eles são carentes de amor, de afeto, de abraço. O que eles querem não é o seu dinheiro. Tem muita gente que vai visitar o lar de idoso, leva dinheiro, leva presentinho, coisinha. Eles não querem isso, não. Eles querem abraços, eles querem beijo, eles querem pessoas que conversem com eles. Eles não querem esse tipo de coisa. Então, atenção, você sentar para escutar uma história dele, é isso que ele quer se sentir gente, né? Ele quer ser ouvido por você. Então, é um trabalho simples e que nos traz benefícios extraordinários, né? Durante muitos anos nós fizemos um trabalho ali e nós criamos laços de amizades ali que são eternos, com certeza. Não existem, eu poderia ficar aqui o tempo todo contando histórias que nós vivemos ali, em função do quanto aquilo nos beneficiou. Foi um trabalho maravilhoso e nós podemos sim sempre ajudar. Não existe ninguém, segundo Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que seja tão pobre que não tenha nada para dar, ou tão rico que não precise de alguma coisa, né? Então, todos nós precisamos um dos outros. E essa união é fundamental na nossa vida. Se nós não estivermos dentro de uma visão coletiva, nós vamos padecer. O momento é de dor, indiscutível. Segundo orientação espiritual, não existe um lar na Terra onde não haja dor e sofrimento. Então, é necessário buscarmos Deus, é necessário buscarmos o trabalho do bem para conseguirmos nos libertar dessa angústia, desses momentos difíceis que nós atravessamos, não é? E dentro da física quântica, hoje da ciência quântica, do campo das energias, nós sabemos que todos nós estamos vinculados uns aos outros energeticamente. Mesmo sem querer, nós seremos influenciados pelo outro, tá certo? Naquilo que doamos, vamos receber. Por isso, essa conexão com Deus, através do trabalho do bem, é fundamental. Nós queremos reforçar, vamos oferecer algo para Deus, já que nós vivemos pedindo para Deus como se Ele fosse um pai que só tem que dar, só tem que auxiliar e não ser auxiliado. Vamos sair dessa
teia de egoísmo que nós vivemos há séculos. Vamos auxiliar, porque lembra no caso da mulher que ia suicidar, os espíritos tentam auxiliar, mas às vezes eles precisam de mão materializada para o auxílio, e nós podemos auxiliar. Você sabe que nós estávamos uma vez com uma obra lá no Vantuil de Freitas, e eu precisava entregar a obra final de semana, porque era um projeto em execução, e eu não tinha ninguém, eu saí caçando o servente de pedreiro, não achava em lugar nenhum, achei o pedreiro, mas não tinha os serventes, era 10 horas da manhã e eu procurando e ninguém aceitava. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso. Aí eu falei com as pessoas, falei, escuta, onde é que eu acho umas pessoas? Ele falou, lá naquela casa tem 4 rapazes que ficam lá, só que eles bebem muito. O senhor quiser ir lá? Cheguei lá, falei, escuta, eu estou precisando de servente, vocês não poderiam me auxiliar? Ele diz, lógico, só que a gente trabalha à base de cachaça, se quiser a gente vai trabalhar lá, mas é só tomando pinga. Falei, meu filho, entra no carro que nós vamos passar no bar e comprar suas cachaças. E aí fomos e eles executaram a obra na base da cachaça, mas terminamos a obra. E no final ninguém queria saber se foi cachaceiro que fez a obra ou não, tá certo? Então Deus está mais ou menos assim, está contando conosco, tá certo? Ah, eu bebo, eu sou um cara que não vale nada, mas vamos ajudar o semelhante, não importa o que você é, tá certo? Vai bebendo e trabalhando, o duro é só beber. Então, nós temos que pensar nisso, né? Nós não podemos ficar esperando virar santos para ajudar o semelhante. Independente do que você é, você pode ajudar muita gente e vamos auxiliar. Aliás, são as pessoas mais simples as que nós mais podemos contar, porque as mais chiques, as mais estudadas, as mais cultas, as mais bonitinhas, na hora que você precisa deles, eles estão sempre ocupados, né? Vamos pensar nisso com carinho para que a gente possa avançar nesse trabalho. Agora, nós vamos ver aí, né, um clipe de um filme maravilhoso de um grande homem que é Divaldo Pereira Franco, inclusive que vai sair do filme, né, da vida dele. Olha que interessante. Vamos acompanhar? Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Tem uma senhora aqui lhe chamando. Ela diz que é minha avó. Para de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu para ser só meu. Esse menino nasceu para ser de todo mundo. Como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chama a gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora, morto voltar para pegar pensão é a primeira vez. Senhor, peço permissão para atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Só mando recados. Bastou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz. Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como 2 postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora, mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vais, a humilhação, o sofrimento e o desrespeito vão esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Ele nasceu com um dom e com uma missão. Ele proferiu mais de 15.000 palestras em 2.000 cidades pelo mundo. Participou de 8 conferências na ONU. Ele publicou mais de 350 livros. Vendeu mais de 10 milhões de exemplares e doou toda a renda para entidades filantrópicas. Ele tem 91 anos de idade, dos quais 70 dedicados à caridade. Atende mais de 5.000 pessoas carentes por dia na Mansão do Caminho. Sua mensagem reúne ciência, filosofia e religião em um único conceito:
ele foi nomeado embaixador da paz no mundo. Vem aí a história de um dos maiores humanistas de todos os tempos. Divaldo Franco. Olha que bacana, né, gente? Esse filme, né? Já está nos cinemas. Precisamos assistir. Vale a pena. Você sabia que quando você assiste um filme assim, você melhora a sua imunidade? Não é? E que quando você assiste um filme de violência, a sua imunidade abaixa? Isso é comprovado cientificamente, dosando o sangue antes e depois. Então, vale a pena nós assistirmos esses filmes que nos estimulam ao trabalho do bem, né? Que nos levam a meditar, né? A importância da caridade, né? Do trabalho do Cristo na nossa vida. Divaldo Pereira Franco é um grande orador, é um grande trabalhador a nível de Chico Xavier, bem menos conhecido. O Chico se tornou muito mais conhecido, mas o Divaldo realmente precisa ser conhecido. E esse filme eu acho que veio realmente nos trazer uma visão muito bacana, inclusive ligado ao Chico, que eles eram amigos, né, contemporâneos, né? Muito interessante. Então, gente, nós estamos aqui finalizando o nosso programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer carinhosamente pela sua audiência, por você estar sempre conosco. Queremos lembrar que nós temos um lar chamado Lar de Eurípides, para atender pessoas com depressão, ideia de suicídio, síndrome do pânico, tá certo? Esse lar é totalmente gratuito. Nós estamos à sua disposição. É só você ligar no telefone que vai estar aí e você vai ser atendido, tá certo? Você que está pensando em suicídio, você que está achando que o mundo é uma droga, que está querendo desistir de tudo, não desista. Nos procure, dê essa chance para você, né? Para que você saia dessa depressão, dessa tristeza. Aliás, desculpa, falar em depressão, a semana que vem nós vamos ter como tema depressão. Vamos abordar esse assunto muito interessante, apesar de que a mídia já tem divulgado tanto, mas nunca é demais, visto se tratar da doença do século, né? É a doença do século. Então nós queremos aqui finalizar o nosso programa nesse momento, fazendo essa reflexão em torno da lição de Jesus e convidá-lo a estarmos sempre lendo o Evangelho, porque a leitura de obras edificantes nos alimenta a nossa alma. Ela é muito importante, porque assim como o nosso corpo precisa de arroz, de feijão, de alimentos, a alma necessita também de alimento. E os alimentos da alma são a oração, que ela é fundamental. Eu diria que a oração na nossa vida é quase como o arroz com feijão, fundamental, é a base de tudo. Nós precisamos de fazer a leitura, o estudo de obras edificantes. Consta, nós lemos todos os dias um versículo do Novo Testamento. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Existem algumas pessoas que falam que a Bíblia tem isso, tem aquilo. Gente, para mim é um dos livros realmente sagrados, tá certo? Que nós precisamos estudar todos os dias, indiscutivelmente, independente da sua religião. Precisamos fazer uma prática de trabalho social. Agora, eu queria que você tomasse uma decisão. Não adianta você estar assistindo esse programa e não se dispor a auxiliar. E marque o dia na sua agenda, agora. Que dia você vai começar a colocar a mão na massa? Que dia você vai sair da sua casa e vai de encontro a um necessitado? Ou você vai ficar aí só orando e só assistindo televisão, né? Então eu quero fazer esse convite, porque se você não colocar a mão na massa, você perdeu esse tempo nos ouvindo, tá certo? Então vamos colocar em prática. Não adianta saber, não adianta deixar para amanhã, tá certo? Se você tem um livro edificante, você lê um livro, por exemplo, como um livro
que seja, que leva mensagem de altruísmo, você podia sair agora e emprestar seu livro para sua vizinha. Você já fez uma visita na sua vizinhança, né? Para chegar e dizer, olha, eu sou seu vizinho aqui, você mora aqui há tanto tempo e eu não vim te visitar, vim te trazer esse livro de presente. O Novo Testamento, ou um livro qualquer, um livro de Augusto Cury que você já leu, maravilhoso, né? Que fala sobre Jesus, que fala sobre coisas edificantes. Empreste esse livro, ou doe, compre um livro e leve. Então existem milhões de formas de fazermos o bem. Você pode procurar uma instituição como a nossa, uma obra social, para fazer um trabalho. Domingo nós temos campanha de Fraternidade Alta de Souza, que vai de lar em lar, levando a palavra amiga. Toda segunda-feira à noite, a partir das 19 horas, nós temos o tratamento espiritual para você que não quer ficar internado no lar de Eurípides. Você pode ir fazer uma ficha e fazer o tratamento totalmente gratuito. Você que tem problema na área de droga, álcool, fumo, sexo, internet, qualquer vício que você tenha e que você quer se libertar dele, nos procure. Você vai ver que beleza. Nós temos lá um tratamento específico. Ou se você está com alguma doença incurável para a medicina convencional, você ali vai receber um auxílio extraordinário, porque Deus é mais. Deus nos ama e com certeza vai nos beneficiar de alguma maneira. Então, são diversos os meios que nós temos de colocar este Evangelho em prática, né? Trabalhando, estudando e meditando em torno do Evangelho do Cristo. Olha, quando eu ouvia falar de Jesus, as pessoas falando de Jesus, eu dizia, nossa, que coisa brega, esse cara não tem o que fazer. Mas à medida que a idade vai chegando, a maturidade, você começa a olhar Jesus com um olhar diferente, né? A hora que você sai do mundo da fantasia, do mundo do sexo, né? Da fase mais animalesca, você começa a procurar esse cidadão. E aí é interessante esse encontro, né, com você mesmo, porque é um encontro com seu eu superior. Então, eu agradeço você por ter ficado conosco todo esse tempo e convidá-lo para que na próxima semana você esteja de novo participando aqui conosco, neste horário, das 8 às 9, sintonizados no nosso canal TV Cidade Verde, o canal genuinamente mato-grossense e que com certeza nós devemos prestigiar. Nosso abraço, nosso carinho, e nós vamos finalizar fazendo aqui a fluidificação da nossa água, né? E agradecendo mais uma vez. E talvez teremos até uma musiquinha no final da nossa fluidificação de água. Jesus amado, abençoe todas as nossas águas nesses instantes, para que ela seja transformada em remédio e assim possamos receber o tratamento espiritual em nosso lar, na nossa casa. Graças te damos, Jesus, que assim seja. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno.